Bom, gente, boa noite. Aqui já abrindo a boca de sono, 11 horas da noite desse sábado, 13 de junho. Tá? O Brasil estreou na Copa do Mundo contra a seleção do Marrocos, jogando lá em Nova York, New Jersey, né? MetLife Stadium, estádio que vai ser a final da Copa, né? Todos vão receber 8 jogos lá em Nova York. Estreou contra a seleção do Marrocos, né? E vamos lá, deixa eu só passar uma informação aqui. No último sábado, no sábado anterior, no sábado passado, né? A Copa do Mundo começou agora nessa quinta, dia 11, mas o Brasil fez o último amistoso, né? Em território americano contra o Egito, venceu por 2-1 e o Ancelotti teve mais uma baixa que foi a perda do lateral Wesley, né? Ele começou no Flamengo, tá jogando no Roma e tal, jogando como lateral direito. Ele sofreu uma lesão durante o jogo, né? Foi constatada uma lesão na coxa, ele foi cortado, né? E aí o Ancelotti teve que trazer um substituto, acabou pegando o volante Ederson, né? Que começou no Corinthians, começou no Cruzeiro, passou pelo Corinthians, né? Nos últimas 3, 4 temporadas está jogando na equipe da Fiorentina, tem 26 anos de idade, né? Está negociando a sua ida aí para o Manchester United, volante, né? Então ele optou por pegar mais um volante do que pegar um lateral substituto, né? Lembrando que antes da convocação geral para a Copa do Mundo, os treinadores precisam passar uma pré-lista de 50 a 55 nomes para a FIFA, né? E aí quando é feito o anúncio dos 26 jogadores, tem que ser em cima dessa pré-lista de 50 a 55 jogadores que cada técnico, cada um dos 48 técnicos, né, desta Copa do Mundo enviou para a FIFA, né? E caso haja necessidade de substituição, né, por lesão, né, a substituição tem que ser feita em cima dessa pré-lista que o técnico enviou antes, né? Então por isso que não pode pegar um nome de fora dessa pré-lista. Na pré-lista dele tinha 2 laterais, né, que ele podia pegar para substituir o L, ele podia pegar o lateral direito do Vasco, que é o Vitinho, o lateral direito do Botafogo, que agora esqueci o nome, mas ele preferiu pegar mais um meia, pegar o volante Ederson, tá? Então o Brasil foi para estreia da Copa com mais uma baixa, 4 baixas no total, né? Já estava de fora o Rafael, já estava de fora o Éder Militão, o Esteban e o Rodrigo, e agora o Wesley, né? Bom, beleza, vamos lá. Brasil estreou contra a seleção do Marrocos, tá? Uma forte seleção do Marrocos, uma seleção que na Copa do Mundo passada chegou até as quartas de finais, né? Foi a primeira seleção africana, não, chegou até a semifinal. Pô, tá tudo diminuindo, chegou até a semifinal. Foi a primeira seleção africana a chegar numa semifinal de Copa do Mundo, né? Então, a seleção deste ano, né, que está nessa Copa, é muito do time, muita da base do time que jogou a Copa de 2022. Obviamente que houve algumas trocas de nome, por contusão, lesão e tudo mais, né? Enfim, mas é basicamente o mesmo time, tá? Time muito bom. Então o Brasil saiu logo de cara, né? O Brasil está no grupo C junto com as outras duas seleções, Haiti e Escócia, né? Mas com certeza o Brasil estreou contra a seleção mais forte do seu grupo, né? Que é o Marrocos, tá? E, bom, eu não tô, terminou 1-1 o jogo, não estou surpreso pelo resultado, também não estou surpreso pelo futebol apresentado pelo Brasil, tá? Porque sempre falo, não canso de falar, coletivamente o Brasil é um país, é um time que, dependendo do adversário, né? Se for um adversário bem postado taticamente, com bons jogadores, como no caso do Marrocos, passa dificuldade, né? Vai acabar dependendo muito da individualidade, então isso é fato consumado. Então o jogo de hoje provou isso, né? Então o Ancelotti, ele foi a campo num 4-4-2, né? Ele foi com o Alisson no gol, o Alisson se recuperou, né? Vinha aí, ficou a expectativa se o Alisson iniciaria a Copa do Mundo jogando ou não, mas saiu jogando, se recuperou, né? O Ibanez na lateral direita, né? A dupla de zaga Marquinhos e Gabriel Magalhães, né? Essa dupla de zaga fez a final da última Champions, né? PSG e Arsenal, cada um jogando, né, no seu respectivo time. O Marquinhos é o jogador do PSG e o Magalhães é o jogador do Arsenal, né? O bicampeonato do PSG com um pênalti, né, de cobrança de tiros penais, um pênalti desperdiçado até pelo Gabriel Magalhães, né? Enfim,
Mas aí a dupla de zaga, né? Pelo menos, né? Mesmo que eu não morra de amores pelo Marquinhos, mas entendo que é a melhor dupla de zaga que a gente tem hoje disponível para sair jogando, né? Na lateral esquerda jogou o Douglas Santos, né? Os volantes foram o Casimiro e o Bruno Guimarães, né? E jogando pelo lado direito, tá? O Lucas Paquetá, centralizado o Rafinha, tá? Pela esquerda o Vinícius Júnior, né? Não, se bem que o Vinícius Júnior, junto com o Igor Thiago, eles foram a dupla de ataque, né? Então, basicamente, foi o Paquetá e ali o Rafinha, né? Os meias, né? Tentando fazer a bola chegar lá na frente para o Igor Vinícius e para o Igor Thiago, né? Bom, o Brasil passou um perrengue danado, né? O Marrocos veio jogando no esquema de quase 2-3-1, tá? Mas os primeiros 15 minutos foram de sofrimento e agonia, tá? O Marrocos teve a posse de bola, jogadores ali muito bons, tendo liberdade para fazer o que bem quisesse, porque, por exemplo, o Marrocos tem o Ibrahim Dias que joga no Real Madrid, o Ibrahim Dias, né? Joga no Real Madrid, tá? É um meia canhoto de muita qualidade, né? Um meio campista, meio atacante, tá? Carrega muito bem a bola. Tem o lateral direito, né? Que joga no PSB, no PSG, é o Hakimi, né? Também bastante perigoso esse lateral, né? Tido aí por muitos como lateral direito da atualidade, né? E sabe, uma dupla de volante muito boa, principalmente o rapaz ali, o camisa número 24, né? Ainoui, né? E lá na frente jogando isolado o Saibara, né? Saibara, né? Isso, Saibari, né? Enfim, Marrocos dominou o meio de campo, né? Eu falo que a seleção brasileira tem um sério problema no meio de campo, né? Nas laterais também, mas principalmente no meio de campo, tá? O Brasil não conseguiu controlar o jogo, né? Acho que a bola queimava no pé dos jogadores, né? Principalmente ali no pé do Lucas Paquetá, do Bruno Guimarães, Casimiro, né? Jogadores responsáveis por fazer, né, a transição, né, do meio de campo ao ataque, né? E não estava acontecendo, tá? Perdia a segunda bola, a defesa brasileira pelo alto até que se comportava bem, mas quando rebatia a bola, a segunda bola, a sobra, era sempre do Marrocos, né? Então o Marrocos dominou ali o meio de campo, preencheu muito o meio de campo, até o Hakimi lateral cortava em diagonal para o meio, né? Enfim, foi uma pressão danada no Marrocos no começo do jogo, tá? Uma pressão muito forte, tá? E o Brasil simplesmente, cara, meu, nervoso, ansioso, tá? Se livrando rapidamente da bola, sabe? Dando a bola para o adversário, nas saídas de bola completamente. Haja vista que o Marrocos também fez uma marcação-pressão bastante eficiente, né? E nesses jogos da Copa do Mundo, né? Toda vez que chega ali no 22º minuto, tanto do primeiro quanto do segundo tempo, foi feita uma determinação, há uma parada para a hidratação, né? Não importa se não tiver fazendo muito calor, se for um jogo noturno ou não, sempre vai ter essa parada para hidratação, né? Então, antes da parada para essa hidratação, tá? O Marrocos já acabou fazendo gol, até estava fazendo por Mercedes, estava, né, de tanto perigo que estava levando ao gol brasileiro, principalmente dois jogadores ali, né? Que não podia ficar livre, né? Porque o Brahim Dias, né? E o lateral Hakimi, né? Toda vez que pegava na bola tinham liberdade, não tinha aquela marcação-pressão e tudo mais, né? O Casimiro, principalmente, né? Perdido em campo, né? Mal posicionado, até chegou a fazer uma falta ali, né? Que tomou um cartão amarelo, né? Depois, enfim, estava uma bagunça, estava uma tremenda zona em termos de saída, não tinha saída de bola, né? A seleção brasileira simplesmente não tinha saída de bola, né? Então, o primeiro gol de Marrocos saiu, né?
O Brahim Dias recebeu uma bola, foi uma jogada de contra-ataque, aí ficou aquela dúvida que dava o bote, se era o Douglas Santos ou se era o Bruno Guimarães. Nessa indecisão, o Brahim Dias já deu uma chapada de primeira no meio dos dois zagueiros brasileiros, né? Pro atacante Saibari, tá? Simplesmente, né? Naquilo que o goleiro brasileiro saiu do gol, né? O goleiro do Liverpool, o Alisson ficou no meio do caminho, não sabia se dava o bote ou não, e o cara simplesmente deu uma cavadinha por cima dele, né? Fez um golaço, 1-0, merecido até aquele ponto, né? 1-0, e aí veio a parada para hidratação, né? O Ancelotti fez algumas correções táticas ali para ver posicionamento e tudo mais, né? Os dois laterais brasileiros, tá? Tanto o Ibañez quanto o Douglas, tá? Eles não são laterais de chegar na linha de fundo, tá? Eles não têm sabe, esse facão de chegar na linha de fundo, fazer assistência ou cruzar a bola, tá? E acabam nem tendo corredores para isso, então já ficou claro para mim que são dois laterais que não vão chegar na linha de fundo, né? Com tanta frequência ou praticamente nunca, né? É porque pelo lado direito ali caiu muito o Lucas Paquetá. O Lucas Paquetá, tá? O primeiro tempo dele até um determinado momento estava horroroso, tá? Porque o Lucas Paquetá ele é meia atacante, tá? É um jogador de transição, tá? Então, muitas vezes ele queria pegar a bola na intermediária, fazer lançamento, fazer virada de jogo, cruzar a bola na área, que não é a dele. Não é simplesmente a dele. Então tava ruim o negócio, tá? O Casimiro, já falei, mal posicionado, tá? E tomando bola nas costas toda hora, deixando um buraco ali entre meio de campo e defesa, e, sabe? E deixava simplesmente os dois zagueiros no mano a mano, direto, tá? E o Bruno Guimarães até que tem uma boa saída de bola, até que jogou bem, tá? E logo em seguida, logo depois da parada para hidratação, o Brasil conseguiu chegar ao empate, né? Porque o Vinícius Júnior apareceu pro jogo, né? E o Vinícius Júnior fez uma triangulação ali com o Bruno Guimarães, né? Na entrada da área, né? Fintou o marcador, tá? Fintou esse camisa 24 de Marrocos, que é um bom jogador, e fez um golaço, né? Empatou o jogo, né? Salvou a barra do Brasil ali, fez um golaço, tá? E aí o jogo, tipo, o Marrocos deu aquela sentida no gol, né? Esse gol de empate fez o Marrocos falar, opa, nós estamos enfrentando o Brasil, né? Calma aí e tal. Apesar de que o Marrocos estava marcando muitíssimo bem, sabe? A reposição, toda vez que o Marrocos perdia alguma bola lá atrás, isso quando eles não paravam o jogo lá, né? Para jogar lá não dava certo, e já no Brasil tentava sair no contra-ataque, já parava o jogo fazendo uma falta providencial. Mas quando não fazia isso, a reposição para a defesa era rápida, era eficiente, entendeu? Tinha pouco espaço, tá? O Vinícius Júnior, depois que empatou o jogo, né? Um pouco antes até de empatar o jogo, ele já tinha feito uma jogada de linha de fundo, né? Na cabeça alçou a bola na área, levantou a bola na área, né? O Igor Thiago simplesmente passou no vazio, tentou, se antecipou o zagueiro, mas não conseguiu cabecear a bola, passou no vazio, né? E, enfim, e aí o Vinícius Júnior começou a aparecer pro jogo, começou a tentar fazer tabela 1-2, né? Mas, enfim, tem muito apoio dos laterais, né? Principalmente o Douglas Santos. Ele é eficiente na marcação, mas não é eficiente no apoio, tá? Então, e toda vez que o Vinícius Júnior pegava na bola, tinha aquela marcação triângulo para cima dele, era um indo para cima, principalmente o Hakimi, o lateral direito, né? Que antes do jogo começar até falou, pô, vai ser um duelo interessante eu e o Vini, porque já enfrentei ele e tudo mais, né? Então era um partindo para cima do Vinícius e dois na sobra, ou às vezes ficava dois alinhados para ficar um na sobra, ou seja, sempre era uma marcação triângulo para cima do Vinícius Júnior. Do outro lado, né? E aí houve uma inversão de posição, né? O Rafinha começou a cair mais para o lado direito, né? Pro Paquetá jogar um pouco mais centralizado, né? O Rafinha não teve bem, tá? O Rafinha pouco apareceu pro jogo, tá certo? Pouco contribuiu. Então, o jogo ficou muito sobrecarregado pelo lado esquerdo, principalmente com o Vinícius Júnior, tá? Que, pelo menos, né, no primeiro tempo ali, depois que ele empatou o jogo, fez um golaço, ele começou a chamar a responsabilidade para si, né?
mas precisa de ajuda, precisa de apoio, né? O Casemiro, né, já falei, não tava num dia bom, mal posicionado, acabou fazendo uma falta lá que tomou cartão amarelo, enfim. E mesmo assim, né, o Marrocos, ele, depois de uns 10, 15 minutos de um baque, deu aquela controlada no jogo e retomou o controle da partida. Tá? O Marrocos simplesmente teve um domínio do meio campo no primeiro tempo. Tá? O Brasil conseguiu empatar o jogo por causa da individualidade do Vinícius Júnior, que fez um golaço. Tá? Mas coletivamente, a seleção deixou muito a desejar, mas muito a desejar mesmo. Tá? Então, no segundo tempo, tá? Eu até entendi, tá, que, por exemplo, o Igor Thiago, tá, é um jogador que, guardado as devidas proporções, ele me lembrou um pouco o Gabriel Jesus na Copa de 2018. Tá? Espero que o Ancelotti, não, ele já acabou sendo substituído mais na frente, mas na minha opinião ele até demorou para ser substituído. Tá? Eu espero que o Ancelotti não cometa o erro que o Tite cometeu em 2018 de ficar persistindo com o Gabriel Jesus até dizer chega, né? O Igor Thiago, tá? Ele foi o principal artilheiro brasileiro na temporada europeia, né? Ele marcou 22 gols na Premier League inglesa, jogando pelo time modesto do Brentford, tá? Foi vice-artilheiro, tá? Só ficou atrás do Haaland, né? Do Manchester City, né? Esse aí é fazer gol de gol até dizer chega, tá? Então, até que por causa disso se justifica a presença, a convocação dele para a seleção brasileira. Talvez não justifique ele ser titular, porque eu já falei, ele foi um jogador que não contribuiu muita coisa, né? A única chance de gol que ele teve, ele desperdiçou nessa jogada que o Vinícius Júnior fez na linha de fundo, né? Que ele furou a cabeçada, né? E além do mais, sabe, foi mais naquela base da trombada, para tirar a bola do adversário, às vezes fazia uma trombada com falta, enfim, sabe, quando você sente que parece que o time está jogando com um jogador a menos, enfim, tá? Chegou o segundo tempo, né? O Ancelotti, ainda no intervalo, ele já fez algumas alterações, né? Só que, por exemplo, no intervalo ele tirou o Casemiro, que alegou uma dor na parte da perna, não ficou claro para mim o que, para colocar o Fabinho, tá? E ele tirou o Ibanez, tá? Que também tinha tomado cartão amarelo no primeiro tempo, né? Para a entrada do Danilo, tá? E bom, eu acho que a entrada do Fabinho no lugar do Casemiro ajudou ali à frente, logo à frente ali da linha de zaga, né? O Fabinho foi um jogador que mais ficou posicionado ali, tá? O Bruno Guimarães era um jogador que, por ter um vigor físico um pouco maior, melhor até melhor do que até dos dois, até tanto do Casemiro quanto o Fabinho, saía um pouco mais, né? O Lucas Paquetá, na minha opinião, ele melhorou um pouco, ele estava melhorando o seu desempenho no começo do segundo tempo, tá? Ele parou de ficar pegando a bola e ficar se livrando da bola, rifando a bola, fazendo lançamento que não dá em nada. Ele simplesmente passou a jogar naquela característica que ele sabe: pegar a bola, buscar triangulação, fazia aquela transição. Ele estava melhorando no jogo, tá? Eu não entendi por que o Ancelotti tirou ele depois, no momento que ele estava melhorando e contribuindo para o time, tá? A seleção brasileira não estava conseguindo acertar uma marcação-pressão, uma marcação lá em cima, tá? Como às vezes o Ancelotti gosta de fazer, tá? Porque simplesmente o Marrocos era um time que pegava toda a segunda bola, tanto defensiva quanto ofensivamente, tá? E sabia o que fazer, tá? Time bem montado, sabe, com jogadores que jogam bola, tá? Dificilmente eu vi durante o jogo o jogador do Marrocos rifando a bola para cima, tipo, para se livrar. Não, controlaram bem o jogo, tá? E aí o Brasil, um pouco antes da parada da hidratação do segundo tempo, fez outras alterações, entrou. Aí eu acho que o Ancelotti não mandou bem, ele tirou o Lucas Paquetá para a entrada do Matheus Cunha, tá? O Matheus Cunha, ele é atacante, tá? Eu teria tirado o Rafinha, que na minha opinião o Rafinha deixou a desejar no primeiro tempo, tá certo? Teria tirado o Rafinha para colocar o Luiz Henrique, ou para colocar até o próprio Matheus Cunha, tá?
até para dar um recado, olha, a Copa do Mundo é um torneio de tiro curto, sabe? Vamos entrar mais ligado no jogo. O Rafinha entrou numa frequência diferente de alguns outros jogadores, tá? Entrou numa frequência bem baixa. Então ele deixou a desejar, mas mesmo assim, ele persistiu com o Rafinha mais um pouco, né? Ele tirou o Igor Thiago, certo, para colocar o Luiz Henrique. Eu teria tirado o Igor Thiago para colocar o Endrick, tá? Sabe? Jogador com personalidade, que não tem medo de cara feia, vai pra cima, entendeu? Eu teria feito isso, então, mas tudo bem, ele preferiu tirar o Igor Thiago para colocar o Luiz Henrique, né? E aí ele deixou o Rafinha numa situação de poder de se movimentar, de se deslocar lá na frente, de ficar fixo numa parte de campo, né? Muitas vezes quando o Rafinha caía pelo lado direito, mas o Rafinha ele abriu o corredor para a passagem do Danilo, tá? Isso foi uma coisa legal, bacana de se ver, porque o Ibanez não teve isso no primeiro tempo, né? E às vezes o Rafinha caía pelo lado esquerdo para fazer uma tabelinha ali com o Vinícius Júnior, né? Então foi uma tentativa válida, mas o próprio Vinícius Júnior no segundo tempo ele começou a cair de produção, até porque ele era o jogador mais marcado do Brasil, né? Aquela coisa, ele pegava a bola na ponta, vinha um para cima dele e ficava dois na sobra, tá? E aí não tinha passagem no lateral, não tinha chegada de meia, então ficava complicado pro Vinícius, tá? Então ficava muito complicado pro Vinícius. Então só teve uma jogada que ele e o Rafinha ali conseguiram trabalhar, que o Vinícius chegou na linha de fundo, rolou para trás, o Rafinha com o corpo totalmente desequilibrado, bateu fraco na bola, facilitou a defesa do goleiro, tá? Então o Brasil no segundo tempo, até certo ponto não conseguiu criar, não conseguiu incomodar, não conseguiu agredir, não conseguiu, sabe, dar aquela pressão que se esperava para cima do Marrocos, né? O Marrocos fez alterações também, né? E até alguns jogadores que no primeiro tempo incomodaram muito o Brasil, o Hakimi, o Brahim Dias saíram, deram lugar para outros, né? Entrarem, né? Mas enfim, o Marrocos, a sensação que deu é que o Marrocos também, né, vamos dizer assim, mostrou um pouco de respeito pelo Brasil, não veio, sabe, não foi com aquela proposta de ficar 90 minutos jogando para cima intensamente o Brasil, porque sabe que der contra-ataque pro Brasil é perigoso, né? Um Rafinha, um Vinícius Júnior no mano a mano com alguém é perigoso, né? Sabe disso, tá? Mas enfim, o Ancelotti depois fez algumas outras alterações. Deixa eu ver aqui quem que ele tirou. Ele pegou aquele Danilo do Botafogo no lugar do Bruno Guimarães, né? Teve até uma jogadinha ali que ele faz uma tabelinha com o Luiz Henrique na entrada da área, finaliza, mas a bola passa na frente do goleiro, né? Enfim. E lá atrás o Alisson no último minuto ainda teve que fazer uma grande defesa num chute de fora da área, tá? Deste camisa número 24, volante de Marrocos, né? É muito bom, tá? Que o nome desse cara é meio que, pra mim, é meio que impronunciável, né? Ainaoui, né? Muito bom jogador, né? Ele deu um chute perigoso de fora da área que obrigou o Alisson a fazer uma grande defesa, né? Enfim, eu acho que 1-1 ficou a contento, tá? Saiu no lucro, porque se teve um time que teve mais, pela proposta de jogo, que teve mais próximo da vitória, foi o time do Marrocos, tá? Time muito bem montado, tá? Descobri que o técnico de Marrocos assumiu a seleção agora, faltando 3 meses, mas ele estava trabalhando na categoria de base, ele foi campeão na base, né? Com a seleção de Marrocos, tá? Então, muito bem montado mesmo, muito bem ajustado, né? Agora eu entendo que é um trabalho, né, mesmo que seja um cara que assumiu agora, mas é um trabalho que já vem de anos atrás, não é à toa que Marrocos chegou à semifinal da outra Copa do Mundo, da Copa do Mundo Catar, né? Ganhou apesar de que ganhou a última Copa Africana de Nações no tapetão, na caneta, né? Porque perdeu dentro de campo, né? Uma competição que ele cediu, perdeu dentro de campo nos pênaltis, né? Mas sei lá que rolo que aconteceu, que depois, né, sabe, o STJ dele lá, na caneta, deu título para Marrocos. Mas independente dessas coisas, desses fatores dessa campo, é um time muito bom, tá? E o Brasil saiu jogando contra o adversário mais forte da chave e acabou dependendo muito de atuações individuais que acabaram decepcionando aí, né? O Rafinha foi um deles, o Casimiro não teve legal,
tá? Os dois laterais são laterais que não tem profundidade, não tem linha de fundo, né? O Danilo até que procurou fazer isso, mas o Danilo já não tem mais o vigor físico de outrora, tá? E o Bruno Guimarães até que eu gostei dele, tá? No gol de empate ele foi determinante, ele ajudou muito, porque ele foi o cara que fez a triangulação com o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior é um cara que ele precisa ter esse apoio, tá, maciço, né, de colegas ali ajudando ele, porque senão fica difícil, ficar tudo para ele vai ficar difícil, tá? E não gostei muito das substituições do Ancelotti, né? Mas, enfim, o empate acabou sendo de bom tamanho, tá? E acabou evitando que o Brasil tivesse uma derrota logo na estreia, né? Tá? Então é isso, o Brasil na sexta-feira que vem, tá? Vai enfrentar o Haiti, que eu estou vendo aqui agora que no momento o Haiti está perdendo para a Escócia, né? O Brasil vai enfrentar o Haiti na sexta-feira que vem, dia 19, tá? Deixa eu ver se dá para ver onde esse jogo vai ser. Esse jogo vai ser no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Tá perto de onde o Brasil fez esse jogo de hoje, tá? Parece que é uma viagem de carro ali, na New Jersey, Filadélfia, tá perto, tá? Então é isso. Agora, deixa eu ver o tempo que eu tenho aqui ainda para 26 minutos, antes que dá para falar, né? Eu vou falar, o Neymar hoje não foi relacionado para o jogo, tá? Apareceu lá, ficou no banco, mas não estava relacionado para o jogo, tá? Ainda não treinou, tá? E essa semana eu vi uma informação que foi replicada aqui no veículo de imprensa brasileiro, uma informação de um jornalista espanhol, que eu não peguei o nome, que ele descobriu, né? Ele passou a informação lá na Espanha, que o Ancelotti impôs 3 condições para o Neymar. A partir do momento que ele fosse, que ele convocasse o Neymar, ele imporia 3 condições ao Neymar, tá? Primeira condição, o Neymar não ser nenhum dos capitães do time. Faz até sentido, né? O Neymar nunca teve perfil de capitão, então faz até sentido o Neymar não ser um dos capitães, né? E aí tá ligado diretamente à segunda condição que o Ancelotti colocou a ele, tá? Que ele vai ser, em todos os jogos do Brasil da Copa, enquanto o Brasil estiver disputando a Copa, ele vai ser opção de banco. Ele nunca vai sair jogando como titular, né? Segundo a informação que esse jornalista espanhol, eu não peguei o nome, colheu, né? E a terceira condição, que enquanto estiver servindo a seleção brasileira, o Neymar deve restringir o acesso às suas redes sociais. Tem que ficar postando, sabe, dia a dia, nada disso, tá? Manter o foco ali, né? Agora vamos ver se o passar do tempo vai mostrar que essas informações colhidas por esse jornalista espanhol são verdadeiras ou são fake news. Mas tá aí as 3 condições, né? Não vai ser capitão, não será um dos capitões, não sairá jogando, sempre vai ficar como opção de banco, tá? E terceira opção é não ficar fazendo postagem, tendo acesso às suas contas nas redes sociais, ficar com foco totalmente ali na seleção brasileira enquanto a seleção estiver disputando a Copa do Mundo, tá? Então é isso, tá? Algumas coisinhas mais, né, que eu gostaria de falar. Dia 11, antes de ontem, foi quando a Copa começou, com a primeira partida foi o México jogando no estádio Azteca, né, o famoso estádio Azteca, né, recebendo a seleção da África do Sul. O México venceu por 2-0, a África do Sul uma total decepção, sabe, um futebol paupérrimo, só de ligação direta, sem transição, sem jogada trabalhada. E o México também deixou um pouco a desejar, porque poderia ter goleado, né, poderia ter, enfim, feito um placar mais elástico, mas só ganhou de 2-0, porque teve alguns momentos que o México deixou o ritmo baixar, né? E, nossa, e mesmo assim, foi uma partida de estreia bem fraquinha, tá? Bem chata, né? E aí o Canadá também fez a sua partida de estreia, empatou 1-1 com a Bósnia, jogando em casa, e o destaque dos estreantes foi para os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos está no grupo D. Os Estados Unidos fez ontem a sua partida de estreia, né? Acho que jogou em Seattle, se não me falha a memória, meteu um 4-1 no Paraguai, com um requinte de crueldade, porque os Estados Unidos jogou muita bola, tá? Marcação, pressão, sufocou,
sabe? No Paraguai não viu a cor da bola, tá certo? O Paraguai lá do zagueiro Gustavo Gomes, né, que joga no Palmeiras, tá? Também tem o Maurício também, que é jogador do Palmeiras, né? Enfim, mas os Estados Unidos, sabe? Olha, foi a surpresa positiva nessas estreias, né? Isso é resultado como é que eu falo? Desse intercâmbio, né? Porque cada vez mais está tendo jogadores americanos jogando na Europa, né? Nem todos estão jogando na elite, né? Mas estão partindo para o continente europeu. O principal jogador dele, acho que é o Pulisic, né? Ele é jogador do Milan, da Itália, tá? Então, o resultado está aí, né? Os Estados Unidos, que vem com uma seleção muito boa, né? Se for comparar com a seleção quando os Estados Unidos sediou a Copa de 94, né? Com certeza essa seleção de agora, tecnicamente, é muito melhor do que a seleção dos Estados Unidos de 94, né? Há a perspectiva de ir um pouco mais longe do que aquela foi, né? Se bem que aqui temos uma fase de mata-mata a mais em relação às outras Copas, porque agora são 48 seleções, não são 32, né? Então os finalistas, né, e os terceiro e quarto lugares fazem 8 jogos ao invés de 7, tá? Então é isso. Tá? O Brasil estreou com um empate que veio a calhar, tá? Pelo que não apresentou, pelo que deixou de apresentar, tá? E pelo que Marrocos, né, apresentou. Eu fico pensando se no lugar do Marrocos está uma Argentina, está uma França, está uma Espanha, um Portugal, fatalmente o Brasil perderia o jogo, tá? Então é isso, vamos ver o que vai acontecer até sexta-feira que vem. Até lá tem outros jogos que eu acho que eu vou fazer vídeo, tá? O jogo de hoje, inclusive Brasil e Marrocos, foi o primeiro jogo envolvendo seleções do top 10 do ranking da FIFA, né? Porque o Brasil é o 6º colocado do ranking da FIFA e o Marrocos é o 7º colocado do ranking da FIFA, né? Vamos ver o que o dia de amanhã reserva. Amanhã tem a estreia da Alemanha, tá? Que também está bem colocada no ranking da FIFA. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Abrir domingo, tá? Copa do Mundo. A Alemanha vai enfrentar um time semi-profissional ou semi-amador chamado Curaçao. Meu Deus do céu. Curaçao número 82 do ranking da FIFA e a Alemanha número 10 do ranking da FIFA, tá? Aí tem um jogo tem um bom jogo aqui, pelo menos eu acho que vai ser um bom jogo da Holanda contra o Japão, né? A Holanda número 8 da FIFA, Japão 18, tá? E tem Costa do Marfim e Equador, Suécia e Tunísia, enfim, algumas seleções que estão lá no top, na cadeia de cima lá, tá? Para não ficar só falando sobre seleção brasileira. Eu vou, se der tempo, havendo disposição, havendo tempo, faço vídeo envolvendo essas outras seleções, principalmente seleções tradicionais, tem camisa, tem peso, tem história, tem Alemanha, tem França, tem Espanha, tem Inglaterra, tem Argentina, tem Portugal, tá? Então é isso aí, tá certo? Bom final de semana a todos vocês, se vocês estiverem ainda assistindo esse vídeo no sábado ou no domingo, tá? Uma ótima semana para vocês, tá? Bom descanso. Espero que esse domingo vocês possam utilizar aí para recarregar bem as energias, né? E até uma próxima, tá certo? Aí um grande abraço, fui!